Hoje em dia ficou muito comum, né, a gente falar sobre saúde mental. Mais pessoas têm se atentado a essa questão, têm buscado ajuda de profissionais, o que é muito positivo. O problema é que, assim como acontece com outras doenças, o autodiagnóstico representa um risco, às vezes, existe até uma certa confusão, né, entre o que é um sintoma de algum transtorno e uma característica pessoal daquele indivíduo. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Dr. Gabriel Domingos, que é psiquiatra, está conectado aqui com a gente, está lá em São Paulo, para falar comigo sobre esse assunto tão importante. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui. Bom dia, Wilker, como vai? Bom dia a todos. Tô bem, doutor. Muito bom te receber, ainda mais para tratar desse assunto. Eu queria que o senhor começasse do começo, começasse explicando para a gente o seguinte: como que a gente pode entender a saúde mental e as doenças mentais, hein? Bacana, vamos lá, né? Saúde mental é toda a característica da nossa vida, da nossa saúde, que vai contribuir ou não para uma qualidade plena da saúde. A saúde corpórea entra na saúde mental, as nossas relações, a espiritualidade, como a gente trata o nosso corpo, questões que podem ser muito grandes, como, por exemplo, a nossa relação com o chefe, com o trabalho, e coisas que podem parecer muito pequenas, como as nossas escolhas alimentares no final do dia. A saúde mental é a capacidade que a gente tem de sofrer, de ter as intempéries da vida, e, apesar delas, continuar com qualidade de vida. Com certeza, doutor. Agora ficou bom o senhor falar sobre isso agora no início da nossa conversa, porque, como eu disse, em muitos casos a gente banalizou as doenças mentais e os sintomas delas também. Então a gente encara, por exemplo, um momento de tristeza e a gente já diz que aquilo ali é sinal de uma depressão. E não é bem assim. Às vezes é um momento que a pessoa está dizendo, está vivendo, e a tristeza, por exemplo, é um sinal, é um sentimento que é natural ao ser humano. Então é normal a gente sentir tristeza, né? Como que a gente identifica, então, o que é normal, o que é característica de uma pessoa e diferencia isso de um sintoma de um problema? Perfeito, perfeito. E talvez tristeza seja a característica mais relevante para essa conversa, porque todo mundo já se viu triste, todo mundo já sentiu tristeza. É normal sentir tristeza quando a gente perde uma pessoa querida, é normal sentir tristeza se a gente tem um evento negativo, se eu bato o carro, se o meu cachorrinho morre, mas não é porque eu estou sentindo tristeza que isso necessariamente se reflete numa doença. E isso talvez já seja a primeira quebra de paradigma, porque existe depressão sem tristeza. Tristeza pode ser uma característica da depressão, não necessariamente. O primeiro passo é a gente se questionar: por que eu estou sentindo essa tristeza? É uma tristeza motivada? Existe motivo, reação adequada? Eu estou triste porque o meu chefe me fez uma crítica de um trabalho que eu fiz e aquilo me causa uma tristeza tremenda que extravasa para momentos da minha vida. Isso se perdura por muito tempo, né? Então, as características de proporcionalidade, de tempo, né? Sintomas, eles são muito mais duradouros, né? Eles acontecem por muito mais tempo. E quando a gente fala de tristeza, um dos motivos é a gente não achar um fator de causalidade. Meu pai faleceu, eu fiquei triste. Isso é muito lógico. Não aconteceu nada e eu estou triste. Fulano, por que você está triste? Não sei. Então, não existir o fator de causalidade é um bom indicativo de que talvez aquilo seja um pouco mais, de que aquilo possa ser um sintoma. Aí a pessoa precisa procurar uma especialista, né, doutor? Como que acontece esse processo de diagnóstico de uma doença psíquica? A primeira coisa é, de fato, conversar com o especialista. E veja, aqui para a gente falar em diagnóstico, não necessariamente a gente está falando só do psiquiatra, a gente está falando da psicologia também. O psiquiatra e a psicóloga são profissionais gabaritados para entender esses sintomas e fazer essa diferenciação, se a gente está falando de uma característica da vida ou se a gente está falando de um sintoma. O ideal é sempre, sempre, sempre conversar com este profissional, né? E aí, dentro da consulta, dentro do setting de consulta, do cuidado em saúde mental, a gente vai pontuar o quanto que isso impacta na vida. Nem todo sintoma, necessariamente, a gente está falando de um tratamento medicamentoso, porque às vezes a gente está falando de um sintoma, de um adoecer leve,
onde a gente precisa mudanças de estilo de vida e não necessariamente de remédio. Tá tudo interligado, né, doutor? Qual que é o primeiro profissional, então, que a gente deve procurar? O que tiver com a agenda mais fácil. Né? Como assim? Não acho que o primeiro tem que ser ou o psiquiatra ou a psicóloga, tem que ser o que está mais possível e o que eu me sinto mais aberto para comprar, para buscar. Tem pessoas que têm muito preconceito do psiquiatra, tem uma visão muito antiga, o psiquiatra vai passar remédio, vai ficar babando e não se sentem confortáveis para isso. E aí buscam a psicóloga. Ótimo, tudo bem, não tem problema. Existem pessoas que buscam conforto num padre, num com alguém bacana. Buscar dar o primeiro passo é sempre o mais importante. E aí, conforme essas pessoas vão identificando, vão fazendo os encaminhamentos. Então, passou com a psicóloga identificou, opa, isso aqui é mais grave, só a terapia talvez não dê conta, precisa passar com o psiquiatra, ou passa com o psiquiatra, opa, isso aqui é mais leve, não precisamos de uma intensidade muito grande de tratamento medicamentoso, uma terapia já é o suficiente. O grande X disso é buscar. Não importa quem, mas buscar uma primeira conversa. Não ficar esperando demais também, né, doutor? Porque cada vez mais fica difícil o tratamento. Agora, antigamente, a gente via muitos casos da pessoa se negar, não aceitar o diagnóstico. Hoje isso ainda existe, mas também tem aquelas pessoas que a qualquer sintoma já se autodiagnostica, né? Acho que esse também deve ser o foco aqui da nossa conversa. A pessoa muda de ideia demais, já acha que é bipolar, por exemplo. Isso também é um problema, né? Sim, é um grande problema. Hoje, com a televisão, com a cultura popular, internet, muitos termos da psiquiatria, da psicologia, da psicopatologia entraram na cultura popular, né? Então, bipolar, TDAH, atenção, depressão, tristeza, são temas, são palavras, são jargões que a cultura puxou, mas que na vida mundana é diferente do que dentro de um diagnóstico, dentro de um cuidado médico. Flutuar ao longo do dia, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, isso não é bipolar. Não ter atenção, isso não é TDAH. Quando eu era criança, se eu não gostava de uma matéria na escola e eu não prestava atenção na aula de matemática porque eu gostava mais da aula de português, tudo bem, eu era simplesmente uma criança que não gostava de matemática. E hoje, uma criança que não prestou atenção, pronto, ela tem um problema de atenção. Isso não é verdade, não é assim, né? A atenção depende do afeto, eu gostar de uma coisa. Coloca uma pessoa que é da área de humanas, que gosta das afetividades, numa aula intensiva de matemática. Ela não vai prestar atenção, não porque ela tem um transtorno disso. Né? Pega uma pessoa que começou bem o dia e aí ela teve um grande problema, ela descobriu que ela vai ser demitida e no final do dia ela está triste, ela flutuou o humor dela no dia, isso não faz dela um bipolar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar replicando essas falas que prejudicam quem tem de fato aquele adoecer e a gente começa a colocar uma carga desnecessária sobre os nossos ombros. Né? É normal sofrer, todo mundo sofre, todos os seres humanos sofrem, eu, você, João, Maria, Jesus sofreu, por que a gente não vai sofrer? Então, a ideia de sofrimento, ela é inerente ao ser humano, não é porque a gente sofre que a gente está doente. E a gente precisa passar por esse momento de tristeza também. Quando acontece alguma coisa ruim, renegar essa tristeza pode ser um problema também, né, doutor? A gente não aceitar ter esse sentimento pode ser muito prejudicial. Queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre os mitos que envolvem a saúde mental. Ainda existem muitos, né? Muitos. E aceitar talvez seja um dos mitos, né? Aceitar o interno e aceitar o outro. Talvez o pior mito e o mais intenso, e vale a pena a gente começar por ele, é que falar sobre sofrimento mental, a gente induz naquela pessoa aquele pensamento. Isso é uma grande mentira, uma baboseira e que causa muitos problemas. Principalmente quando a gente está falando de pensamento e ideação suicida. Falar sobre suicídio é extremamente necessário, extremamente importante. E se eu pergunto para uma pessoa, tanto o psiquiatra, quanto o psicólogo, quanto
Um familiar, um amigo, a gente não vai imbuir naquela pessoa aquele pensamento. Então, se você está percebendo uma pessoa que está em sofrimento, você desconfiou, puxa, talvez fulano esteja pensando nisso. Pergunte. Não tenha a ideia de que você vai colocar aquela ideia na cabeça da pessoa. Isso não existe, isso é um grande mito. A gente- Segundo mito bastante importante, todo tratamento é para a vida inteira. Não, de maneira nenhuma. Né? O tratamento ele pode ser episódico, sazonal, ele depende de muitos fatores. E se a gente consegue resolver o fator que começou aquilo, a gente resolve aquele adoecer e as coisas melhoram. Um tratamento, uma medicação que vai ser suspensa. Um terceiro mito bastante importante, né? É que psiquiatria, saúde mental, psicólogo é coisa de louco. Não, de maneira nenhuma, é coisa de quem tem um sofrimento, um adoecimento. Adoecer na saúde mental é tão trivial quanto uma pressão alta, um diabetes, e os profissionais para isso eles são necessários, né? Então não tem nenhuma grande diferença em relação a como que a gente faz um tratamento desse. Um quarto mito que é importante é que eu preciso necessariamente falar tudo para o profissional. Tem muitas pessoas que evitam ir na consulta porque falam, não quero abrir, não quero falar sobre isso. O profissional, ele é treinado, ele é ensinado para ler as entrelinhas e entender coisas. Falar no processo, lá na frente eu vou falar sobre o meu casamento, sobre um abuso, um trauma que eu sofri na infância. As coisas vão acontecendo naturalmente. Eu não preciso soltar tudo de uma vez. Isso não é natural, ninguém fala tudo de uma vez para uma pessoa. Com o passar do tempo, a gente vai se sentindo mais confortável, a gente vai conhecendo aquele profissional e a gente vai falando um pouco mais sobre isso. E qual o papel da família no tratamento da pessoa que tem alguma doença mental? Como que eu posso ajudar um familiar ou posso ajudar um amigo que está passando por uma situação de doença mental, seja depressão ou seja qualquer outra? Bacana, talvez essa seja a mensagem primordial dessa conversa. Estar ao lado, estar junto, ombro com ombro. A sensação de companheirismo, de cuidado, de ter alguém próximo, ajuda intensamente neste processo. A pior coisa não é sofrer, a pior coisa é sofrer sozinho. Nós não somos seres isolados, o ser humano é um ser social e nós precisamos dessa companhia. Só que aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar no sofrimento desse familiar, desse colega, desse amigo e julgar. Não, calma, tá errado. Isso é falta de Deus. Isso é porque você fez errado. Isso piora o sofrimento. A pessoa se sente julgada. Então, muitas das vezes, a gente só precisa falar: olha, eu estou aqui, eu estou disponível. Se você quiser, eu posso te ajudar. Palavras neutras ajudam muito neste momento. A pessoa sentir que, se ela precisar, se ela quiser, ela tem ali alguém em quem confiar. Então, o estar ao lado é extremamente importante. E uma outra coisa importante, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer o tratamento, né? Até tem o ímpeto de começar, mas acaba esquecendo medicação, não tem disciplina, ou às vezes não consegue fazer o tratamento, né? De ir nas consultas, de comprar o medicamento. Então é uma função bastante importante da família de estar junto. Eu posso te levar na consulta, né, para uma pessoa mais idosa, para uma pessoa mais nova, né, crianças, adolescentes, às vezes olha, o seu remédio está aqui, né, ter certeza de que o remédio não vai acabar. Um dos problemas da continuidade na medicação é que as medicações psíquicas elas demoram para fazer efeito e se a gente interrompe, imagina, o comprimido acabou. E eu demoro 2, 3 dias para ir novamente na farmácia, eu fico ali 3, 4 dias sem tomar o remédio, chegou o final de semana, eu começo na segunda. Pronto, bateu 6 dias que não tomou o remédio. Tem queda da qualidade do tratamento. Então, são coisas muito triviais que podem parecer bobas, mas que são de uma grande ajuda. Mesmo se a pessoa, o senhor falou aí várias vezes sobre estar sempre por perto, estar sempre ao lado. A gente deve fazer isso mesmo se a pessoa quiser se isolar?
É uma boa pergunta e talvez eu não tenha essa resposta, Wilker. O isolamento, né, a retração social, ela é por vezes necessária, né? A gente entrar em contato com o sentimento, a gente entender, a gente olhar para dentro, é tudo uma questão de balança, né? De conseguir equilibrar. Uma pessoa que se isola no quarto, escuro, o dia inteiro, por meses a fio, isso não é saudável, com certeza. Isso talvez esteja mostrando um sofrimento. Uma pessoa que está no momento de repaginar a vida, de entender como as coisas estão acontecendo, ela se retrai, ela sai um pouco de relações sociais, ela deixa de ir para eventos que antes ela ia. Talvez isso seja adequado por um tempo curto para essa pessoa se entender, né? Eu busco aqui talvez a metáfora de Jesus no deserto. Ninguém foi lá e falou: pô, Jesus, cara, você está deprimido, vamos lá para a consulta. Não, era um momento de isolamento para entrar em contato com os pensamentos. Isso não é necessariamente ruim, não é necessariamente bom. Pode aumentar o sofrimento, pode aumentar a sensação de solidão. Então, aqui talvez a grande questão é o tempo e a intensidade. Tá explicado então, doutor. Lembrando que essas doenças mentais, elas atingem pessoas de qualquer faixa etária, né? Desde jovens, crianças, adolescentes, idosos, todo mundo está sujeito a sofrer com esse tipo de problema, né? Sim, e talvez aqui uma coisa importante é que diferentes faixas etárias sofrem de modos diferentes. Se você perguntar para uma criança se ela está triste, é muito diferente a resposta dela de um adulto de 30 anos e de uma senhora de 60, né? Uma criança, tristeza para ela é porque o desenho acabou. Uma criança com depressão, ela raramente ela vai falar de tristeza. A criança com depressão, um adolescente com depressão, ele tem mudança de comportamento. O isolamento no adolescente é muito maior. A pessoa idosa, ela tem muito mais o contato com a terminalidade, então ela fala sobre a finitude. Então, entender as delicadezas de cada faixa etária é importante. Todos sofremos, todos podemos sofrer, mas de maneiras diferentes de acordo com a nossa faixa etária. Tá ótimo, doutor Gabriel. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender mais sobre esse tema que é tão sério, tão sensível para muitas famílias, né? Muita gente tem dificuldade em lidar com familiares, com filhos ou pais que têm algum tipo de transtorno mental, alguma doença mental. E a gente acho que conseguiu dar um norte bacana aqui para quem está nos acompanhando agora. Até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço. Abraço a todos, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.